Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, mais um encontro do curso básico de Teologia. Nós estamos conversando sobre a história da igreja e sobre os fatores que consolidaram a expansão do cristianismo, principalmente no primeiro período da igreja primitiva, começo aí do movimento cristão. É interessante a gente resgatar e entender esse contexto. A gente falou sobre pais apostólicos, sobre pais da igreja, mas vale a pena lembrar também, eu já falei isso numa das aulas anteriores, as acusações que os cristãos sofriam nessa época. Eles eram acusados, né, de prática de união incestuosa, eles eram acusados de canibalismo, eles eram acusados de encontros secretos que eram marcados por orgias sexuais. Como assim? A ideia das reuniões de comunhão e etc., né, de sacrificar crianças. Eram acusados inclusive de serem ateus, porque eles não tinham imagem. Então, que Deus é esse que não pode ser visto? Então, contra essas acusações, que eram feitas por conta de uma interpretação deturpada das práticas e doutrinas cristãs, surgiram dois outros grupos que têm um papel muito importante dentro da consolidação do cristianismo. O primeiro desses grupos são os apologistas. Né? Quem são os apologistas? São aqueles líderes da igreja cristã que tinham como objetivo convencer os governantes romanos que os cristãos estavam sendo mal interpretados e que a perseguição que esses imperadores romanos faziam aos cristãos era uma perseguição sem qualquer tipo de fundamento. Então, como é que os apologistas faziam isso? Através dos seus escritos, através de documentos que eram dirigidos às autoridades públicas, principalmente, tentando desconstruir essas falsas acusações. O que os apologistas faziam? Eles desafiavam, né, aqueles que eles chamavam de intelectuais incautos, né, gente que escrevia e que acusava os cristãos de todas essas práticas. Eles desafiavam esses cristãos a fazerem uma leitura racional do cristianismo, a fim de constatarem que eles deveriam ser cidadãos livres e com direitos iguais dentro do Império Romano. Uma coisa que é muito interessante dentro dos escritos dos apologistas é o teor que era caracteristicamente filosófico. Os apologistas, eles lidavam, né, com autoridades e com seus representantes, que eram pessoas que usavam a linguagem da filosofia e etc., para tentar desconstruir o cristianismo. Então, por que eles usavam essa linguagem filosófica na defesa da fé? Primeiro, porque a linguagem filosófica era a linguagem conhecida e respeitada na época. E uma segunda razão era o fato de que não havia uma teologia cristã, né, consolidada, organizada, muito menos escrita, né, sistematizada para defender a fé cristã. Então os apologistas vão usar a filosofia, ou a linguagem da filosofia, melhor dizendo, para construir a defesa da fé cristã contra esses ataques que a gente chama de um ataque externo, né? O ataque que vinha dos governantes, dos intelectuais, dessas acusações que acabavam acontecendo contra os cristãos. Uma coisa que é interessante observar nisso, que elas não tinham apenas um caráter de defesa da fé, mas os escritos dos apologistas tinham como característica também o desejo de expor a verdade que fundamentava o cristianismo. E é interessante que uma das coisas que os apologistas defendiam nos seus escritos era que, se a filosofia, segundo os intelectuais da época diziam, né, era a base de tudo, eles vão dizer, olha, na verdade o cristianismo é a religião e a filosofia mais antiga que existe, porque eles vão pintar o cristianismo, né, como essa religião e filosofia mais antiga. Por quê? Porque os escritos, por exemplo, antigos como o Pentateuco, eles tinham sido escritos antes das guerras troianas, e que toda a verdade que você fosse encontrar no pensamento grego, na verdade, podia ser superada pelo cristianismo e pelo judaísmo. Então, uma coisa interessante, uma característica interessante nos escritos dos apologistas, aqueles que vão defender a fé contra ataques externos, é essa característica mesmo, de usar a linguagem filosófica para defender, não somente defender a fé cristã, mas construir, né, os fundamentos dessa fé cristã, dizendo inclusive que ela era anterior, inclusive, aos próprios escritos dos filósofos gregos. Então vale a pena você conhecer alguns desses textos da apologia e da defesa da fé cristã. Agora, é interessante observar isso, é interessante perceber, muita gente confunde apologista com polemista, assim como pai da igreja e pai apostólico. Não é a mesma coisa, né? Ainda que tenham características semelhantes,
né, os apologistas, eles defendem a igreja ou o cristianismo dos ataques externos, das acusações externas, dos intelectuais, dos governantes. E existe um outro grupo que são os polemistas, sobre o qual nós vamos conversar daqui a pouco. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a Palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Bom, a gente vai conversar agora sobre os polemistas, que são conhecidos também como antignósticos. Qual é o papel dos polemistas? Na verdade, eu organizo dessa maneira, dizendo que os apologistas defendem dos ataques externos e os polemistas dos ataques internos, porque a preocupação dos polemistas é combater as heresias que tentavam se infiltrar e surgir dentro da própria igreja. A luta desses polemistas ou antignósticos era por uma pureza doutrinária. Por isso, as apologias, ou seja, os escritos de defesa da fé, eram concentrados nos falsos ensinos. Os apologistas vão defender a fé com relação a ataques mais práticos, filosóficos e etc., de questões éticas. Os polemistas vão trabalhar essencialmente com a questão da doutrina, né? E a própria essência da palavra polemista, a própria etimologia, ou a própria natureza da palavra polemista vai mostrar isso, porque a palavra polemista ela vem do grego polêmicos, que quer dizer aguerrido. A sua definição básica está ligada a controvérsias, disputas. E nesse contexto de teologia cristã, a polêmica se refere ao quê? As disputas que aconteceram entre cristãos acerca de questões controvertidas, difíceis e até mesmo nebulosas. O Champlin vai construir essa definição. Então, o polemista é aquele que defende a fé, as polêmicas doutrinárias que vão acontecer com o objetivo de manter a pureza doutrinária. No contexto dessa teologia cristã, vale a pena perceber e identificar que esses gnósticos, que eram quem tentavam trazer essas heresias para o cristianismo, eles se seguiram de vários movimentos religiosos que trabalhavam essa ideia da gnose, do conhecimento, principalmente na origem da pessoa. Não vou entrar muito nisso, que é uma questão mais voltada da teologia, não é tanto da história da igreja. Provavelmente você vai ouvir sobre isso aí numa das matérias de teologia. Mas você tinha questões, por exemplo, como essa ideia do dualismo cosmológico, sendo uma característica do sistema, né? A ideia da oposição entre o mal e o bem, a ideia de que o mundo exterior está aliado com o mundo sombrio do mal, enfim, essas coisas tentavam se infiltrar e impregnar o cristianismo. E é contra isso que os polemistas vão escrever. A gente pode destacar alguns polemistas famosos e conhecidos, como, por exemplo, Justino Mártir, Tassiano, Atenágoras, Teófilo de Antioquia, Tertuliano, Minúcio Félix. E é interessante que alguns polemistas também são apologistas, e alguns podem inclusive ser pais apostólicos ou principalmente pais da igreja. Vale a pena a gente ter essa construção, porque você vai perceber que alguns desses personagens que eu coloquei para vocês estão em duas categorias. Ele pode ser um pai da igreja, alguém que trabalha com a construção da teologia cristã, da doutrina cristã, e ao mesmo tempo ele pode ser um polemista também, que escreve em reação, né, a algumas heresias que estão tentando se impregnar e se infiltrar dentro da doutrina cristã. A gente, para datar aí esse período, pode definir que essa literatura
de defesa da fé cristã, ela começa a ser produzida muito provavelmente por volta do ano 120 da era cristã, ou seja, depois do primeiro século, né, depois da morte aí dos apóstolos, nesse período de perseguição que a gente falou, de contexto e de contaminação. Uma coisa que vale a pena a gente destacar é que no ano 125 foi escrito o livro Discurso a Diogneto, né, provavelmente por um certo cristão conhecido como Quadratus. Por que é importante destacar esse livro? Porque nesse livro é feita uma defesa do cristianismo contra os abusos do Estado romano. E esse livro foi apresentado para o imperador chamado Adriano na esperança de obter o melhor tratamento por parte dos cristãos, ou melhor, por parte da autoridade, o melhor tratamento aos cristãos. Pelo que a gente tem de referência, muito provavelmente essa é a obra cristã apologética mais antiga que exista, né, que é Discurso a Diogneto, datado aí do ano 125, vale a pena você procurar, se você quiser conhecer. Então a gente fecha essa nossa aula aqui, definindo claramente esse segundo grupo, que foi responsável pela consolidação do cristianismo, os apologistas e os polemistas, deixando muito claro essa definição, né? Muito simples, mas didática para você poder entender. O papel dos dois é a defesa da fé. A contribuição dos dois para a consolidação do cristianismo é a defesa da fé. Os apologistas vão defender a fé dos ataques externos, usando a filosofia como linguagem, né, como ferramenta para defender a fé cristã. Os polemistas defendem a igreja dos ataques internos, as heresias, o gnosticismo e etc., né, tentando consolidar a fé cristã, estabelecer a pureza da doutrina cristã. Mas ainda dois outros documentos, dois outros fatores que vão ser muito importantes para a consolidação do cristianismo e que vão se unir aos pais apostólicos, pais da igreja, apologistas e polemistas. Eu estou falando do credo dos apóstolos e do processo de canonização do Novo Testamento. Mas isso é papo, isso é assunto para uma próxima aula. E eu espero encontrar você lá, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.